Uma história de Gabriel Garcia Marques, o homem afogado mais bonito do mundo. As primeiras crianças que viram um promontório escuro e furtivo se aproximando do mar tiveram a ilusão de que era um navio inimigo. Então eles viram que não tinha bandeiras nem mastros e pensaram que era uma baleia. Mas quando ele encalhou na praia, eles removeram as esteiras de sargaço, os filamentos de água-viva e os restos de cardumes e naufrágios que ele carregava. E só então descobriram que ele era um homem afogado. Eles brincaram com ele a tarde toda, enterrando-o, desenterrando-o na areia, quando alguém os viu e deu o alarme na aldeia. Os homens que o carregaram até a casa mais próxima notaram que ele pesava mais do que todos os mortos que conheciam, quase tanto quanto um cavalo, e disseram a si mesmos que talvez ele tivesse ficado à deriva por muito tempo e a água tivesse entrado em seus ossos. Quando o deitaram no chão, viram que ele era muito maior do que todos os homens, pois mal cabia na casa, mas pensaram que talvez a capacidade de continuar crescendo após a morte fosse da natureza de certas pessoas afogadas. Tinha cheiro de mar, e só o seu formato sugeria que se tratava de um cadáver humano, pois sua pele estava coberta por uma concha de rêmora e lama. Eles não precisaram limpar seu rosto para saber que ele era o morto de outra pessoa. A aldeia tinha apenas cerca de 20 casas de madeira, com pátios de pedra sem flores, espalhadas no final de um cabo deserto. A terra era tão escassa que as mães sempre tinham medo de que o vento levasse seus filhos, e as poucas mortes que os anos lhes causavam tinham que ser jogadas pelo penhasco. Mas o mar estava calmo e cheio. Todos os homens cabiam em 7 barcos. Então, quando encontraram o homem afogado, tudo o que tiveram que fazer foi olhar um para o outro para perceber que estavam inteiros. Naquela noite eles não saíram para trabalhar no mar. Enquanto os homens verificavam se havia alguém desaparecido nas aldeias vizinhas, as mulheres ficaram para trás para cuidar do homem afogado. Elas removeram a lama com tampões de esparto, desembaraçaram os estrepes subaquáticos do cabelo dele e rasparam a rêmora com ferros de escamar peixes. Ao fazer isso, notaram que sua vegetação era de oceanos remotos e águas profundas. Suas roupas estavam em farrapos, como se tivessem navegado por labirintos de corais. Também notaram que ele suportava a morte com orgulho, pois não tinha o semblante solitário dos outros afogados do mar, nem a aparência sórdida e necessitada dos que se afogavam nos rios. Mas foi somente quando terminaram de limpá-lo que perceberam que tipo de homem ele era. E então ficaram sem fôlego. Não era apenas o homem mais alto, mais forte, mais viril e mais bem armado que eles já tinham visto, mas mesmo enquanto olhavam para ele, não conseguiam sequer imaginá-lo. Não encontraram na aldeia uma cama grande o suficiente para deitá-lo, nem uma mesa sólida o suficiente para acordá-lo. As calças de festa dos homens mais altos, as camisas de domingo dos mais corpulentos, também os sapatos dos mais bem feitos não lhe caíam bem. Fascinadas por sua desproporção, pela sua beleza, as mulheres decidiram então fazer-lhe umas calças com um bom pedaço de vela de caranguejo e uma camisa de barbante de noiva, para que ele pudesse continuar sua morte com dignidade. Enquanto costuravam, sentadas em círculo, contemplando o cadáver entre os pontos, pareceu-lhes que o vento nunca fora tão tenaz, nem o Caribe tão ansioso como naquela noite, e presumiram que essas mudanças tinham algo a ver com o morto. Eles pensaram que se aquele homem magnífico tivesse vivido na aldeia,
Sua casa teria portas mais largas, um telhado mais alto e um piso mais firme. Sua estrutura de cama teria sido feita de madeira de lei, com parafusos de ferro. Sua esposa teria sido a mais feliz. Elas achavam que ele teria tanta autoridade que tiraria peixes do mar, simplesmente chamando-os pelo nome, e que se esforçaria tanto em seu trabalho que faria fontes jorrar das pedras mais secas, seria capaz de plantar flores nos penhascos. Secretamente, o compararam aos seus próprios homens, pensando que eles não seriam capazes de fazer em uma vida o que ele foi capaz de fazer em uma noite. E acabaram repudiando-os, no fundo de seus corações, como os seres mais sórdidos e mesquinhos da terra. Estavam perdidos naqueles labirintos de fantasia, quando a mais velha das mulheres, que sendo a mais velha, contemplara o afogado com menos paixão do que compaixão, suspirou. Parece que o nome dele é Esteban. Era verdade. A maioria das pessoas só precisava olhar novamente para entender que não poderia ter outro nome. Os mais teimosos, que eram os mais jovens, mantinham a esperança de que, quando lhe vestissem as roupas, deitado entre flores e calçado, com sapatos de verniz, ele pudesse ser chamado de Lautaro. Mas era uma ilusão vã. A tela era muito pequena, as calças mal cortadas, mal costuradas, eram muito apertadas, e as forças ocultas do seu coração estavam fazendo os botões da sua camisa estourarem. Depois da meia-noite, o assovio do vento diminuiu e o mar caiu no torpor da quarta-feira. O silêncio acabou com as últimas dúvidas. Era Esteban. As mulheres que o vestiram pentearam seus cabelos, cortaram suas unhas, rasparam sua barba. Não conseguiram reprimir um estremecimento de compaixão quando tiveram que se resignar a deixá-lo caído no chão. Foi então que elas entenderam o quão infeliz ele devia estar com aquele corpo enorme, se ele continuava em seu caminho mesmo depois da morte. Viram-no condenado em vida a passar de lado pelas portas, a bater a cabeça nas travessas, a ficar de pé durante as visitas sem saber o que fazer com as suas mãos tenras, rosadas e de caranguejo, enquanto a dona da casa procurava a cadeira mais resistente e lhe pedia, morta de medo, senta-te aqui, Esteban, por favor. E ele encostava-se às paredes, sorrindo. Não te preocupes, senhora. Estou bem aqui. Com os calcanhares em carne viva e as costas escaldadas de repetir sempre a mesma coisa quando visitava. Não te preocupes, senhora. Não te preocupes, estou bem assim. Só para não ter de passar pelo vexame de partir a cadeira. Talvez sem nunca saber que aqueles que lhe disseram, não vás, Esteban. Pelo menos espera que o café ferva. Foram os mesmos que depois lhe sussurraram. O grande idiota foi-se. Que simpático. O belo idiota foi-se. Era isso que as mulheres pensavam quando estavam diante do cadáver, pouco antes do amanhecer. Mais tarde, quando lhe cobriram o rosto com um lenço para que a luz não o incomodasse, viram-no tão morto para sempre, tão indefeso, tão semelhante aos seus homens, que as primeiras fissuras de lágrimas se abriram em seus corações. Foi uma das mais novas que começou a soluçar. As outras, encorajando-se mutuamente, passaram dos suspiros aos lamentos. E quanto mais soluçavam, mais queriam chorar, porque o afogado estava se tornando cada vez mais parecido com Esteban para elas. Até que choraram tanto por ele, que ele era o homem mais indefeso da terra, o mais manso e prestativo, o pobre Esteban. Então, quando os homens retornaram com a notícia de que o homem afogado também não era das aldeias vizinhas, elas sentiram um vazio de alegria em meio às lágrimas. Bendito seja Deus! Elas suspiraram. É nosso. Os homens acreditavam que tais gestos não passavam de frivolidades femininas. Cansados das tortuosas investigações
da noite, tudo o que queriam era livrar-se de uma vez por todas do incômodo do intruso, antes que o sol forte daquele dia árido, sem vento, se pusesse. Eles improvisaram algumas macas com os restos de mastros e retrancas e as amarraram com cabines altas, para que pudesse suportar o peso do corpo até os penhascos. Queriam acorrentar uma âncora de navio mercante aos seus tornozelos para que ele pudesse ancorar em segurança nos mares mais profundos, onde os peixes são cegos e os mergulhadores morrem de nostalgia, para que as más correntes não o trouxessem de volta à praia, como aconteceu com outros corpos. Mas quanto mais se apressavam, mais coisas as mulheres inventavam para perder tempo. Elas andavam como galinhas assustadas, bicando amuletos marinhos nos baús, umas atrapalhando aqui porque queriam colocar os escapulários do vento favorável no afogado, outras atrapalhando ali para prender uma pulseira de orientação. Depois de todo esse sai daí, mulher, fica aí para fora do caminho. Olha, você quase me fez cair em cima do falecido. As suspeitas dos homens aumentaram. Começaram a resmungar sobre qual era a utilidade de toda essa ferragem de alto mor para um estranho. Se por mais pregos e potes que ele carregasse, os tubarões iriam mastigá-lo. Mas as mulheres continuavam tropeçando em suas relíquias baratas, carregando e trazendo, tropeçando, enquanto suspiravam, o que não podiam, em lágrimas. De modo que os homens acabaram reclamando que desde quando havia tanta confusão por um morto à deriva, um afogado que não pertencia a ninguém, um pedaço de cadáver de merda. Uma das mulheres, mortificada por tamanha indolência, então retirou o lenço do rosto do cadáver. E os homens também ficaram boquiabertos. Era Esteban. Não era preciso repetir para que eles reconhecessem. Se tivessem contado a eles Sam Water Healy, talvez até eles tivessem ficado impressionados com seu sotaque gringo, com sua arara no ombro, com seu arcabuz para matar canibais. Mas Esteban só podia ser um no mundo. E ali estava ele, deitado como um tarpão, sem botas, com as calças de um bebê de 7 meses, aquelas unhas duras como pedra que só podiam ser cortadas com uma faca. Bastou que lhe tirassem o lenço do rosto para perceber que ele estava envergonhado, que não tinha a culpa de ser tão grande, nem tão pesado, nem tão bonito. Se soubesse que isso ia acontecer, teria procurado um lugar mais discreto para se afogar. Sério, eu teria amarrado uma âncora de galeão no pescoço, teria cambaleado como um descuidado nos penhascos, para não andar agora com essa quarta-feira morta, como você diz, para não incomodar ninguém com este cadáver imundo que não tem nada a ver comigo. Havia tanta verdade em seu jeito, até os homens mais desconfiados, aqueles que sentiam a amargura das árduas noites no mar, temendo que suas mulheres se cansassem de sonhar com eles e começassem a sonhar com os afogados. Mesmo esses e outros mais duros do que eles ficaram abalados até o âmago pela sinceridade de Esteban. Foi assim que eles lhe deram o funeral mais esplêndido que se poderia conceber para um enjeitado afogado. Algumas mulheres que tinham ido procurar flores nas aldeias vizinhas voltaram com outras que não acreditaram no que lhes foi dito, e essas foram buscar mais flores. Quando viram o homem morto, trouxeram mais e mais flores, até que havia tantas flores, tantas pessoas, que quase não era possível andar. No último minuto, eles se arrependeram de devolvê-lo órfão às águas. Escolheram um pai e uma mãe entre os melhores, e outros se tornaram seus irmãos, tios e primos, de modo que através dele todos os habitantes da cidade acabaram se relacionando entre si. Alguns marinheiros que ouviram o choro à distância se perderam, e um deles teria se amarrado ao mastro principal, relembrando antigas fábulas sobre sereias. Enquanto lutavam pelo privilégio de carregá-lo nos ombros, pelos penhascos íngremes,
Homens e mulheres tomaram consciência pela primeira vez da desolação de suas ruas, da aridez de seus pátios, da estreiteza de seus sonhos, comparados ao esplendor e à beleza de seu homem afogado. Soltaram-no sem âncora para que pudessem retornar quando e se quisesse, e todos prenderam a respiração durante a fração de séculos que levou para o corpo cair no abismo. Eles não precisavam olhar um para o outro para perceber que não estavam mais inteiros e que nunca mais seriam inteiros, mas também sabiam que tudo seria diferente dali em diante, que suas casas teriam portas mais largas, tetos mais altos, pisos mais firmes, para que a lembrança de Esteban pudesse vagar por todos os lugares sem tropeçar nas travessas, que ninguém ousaria sussurrar no futuro. Morreu o grande bobo, que pena, morreu o belo bobo, porque iam pintar as fachadas com cores alegres para eternizar a lembrança de Esteban, que iam quebrar as costas cavando fontes nas pedras, plantando flores nos penhascos, para que ao amanhecer dos anos futuros os passageiros dos grandes navios acordassem sufocados pelo cheiro dos jardins em alto mar, e o capitão tivesse que descer do seu tombadilho com seu uniforme de gala, com seu astrolábio, sua estrela polar, seu colar de medalhas de guerra, e ia apontando para o promontório de rosas no horizonte do Caribe, dizer em 14 línguas: olha ali, onde o vento sopra. Ele agora é tão manso que dorme debaixo das camas. Ali, onde o sol brilha tanto que os girassóis não sabem para que lado virar. Sim, ali é a cidade de Esteban. 1968.